no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. O tema desta noite é Curta a Deus. Aproveite, desfrute do eterno. Como isso pode se dar na nossa vida? Será que esse termo curtir pode ser aplicado à vida cristã? Não será muito banal, muito superficial, pastor Léo, falar nesses termos, curtir a Deus? Vamos aprender um pouco sobre isso hoje, e eu espero de verdade que o Espírito de Deus nos leve a uma intimidade mais profunda com Ele, até que Cristo seja formado em nós. Lucas 10, a partir do verso 21. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Irmãos e irmãs, o termo curtir de fato ganhou novas conotações. Hoje ele tem sido usado nas mídias digitais, nas redes sociais, por todos nós. Quando curtimos uma foto, um vídeo, um post engraçado ou alguma coisa relevante que chamou a nossa atenção, somos convidados quase que diariamente a curtir postagens de amigos, até mesmo da igreja, e esse apertar desse botão virtual parece que se tornou tão automático que não raro nós curtimos até o que não queremos curtir. Não sei se isso já aconteceu com você. Você curte e descurte. Nossa, curti isso aqui, deixa eu tirar. Tem uns amados aí que às vezes curtem umas fotos. Fala, pera lá. Aí o Espírito Santo diz assim: eu vou te dar 5 segundos para você pensar melhor. Na verdade, este termo, ele vem de um contexto agrícola, ele vem de um contexto da cozinha, da culinária, da roça, porque a carne ficava curtida nos temperos, a carne de porco na própria banha, a pimenta também no óleo ou num azeite, ou quem sabe num vinagre, as carnes marinadas de um dia para o outro, para incorporarem aquele tempero. Então curtir tem a ver com essa ideia de submersão numa solução
para que esse alimento ele incorpore aquele tempero, enfim, aqueles aromas daquelas ervas, e quem gosta aqui de cozinhar sabe do que eu estou falando. É muito bom você comer um alimento que está curtido, não é assim? Mas essa é uma palavra que tem a sua origem no latim, e nessa sua origem significa macerar. Curtir tem a ver com malhar, tem a ver com esmagar. Por tudo isso, não seria errôneo da nossa parte dizer que nós devemos ser pessoas curtidas em Deus, tomadas por Deus, embebecidas pela sua glória. Na verdade, precisamos na vida cristã experimentar uma desconstrução do nosso eu, até que Cristo seja formado em nós, e isso acontece pela comunhão preciosa, justamente pela atitude disciplinada, intencional, perseverante, de curtir a Deus, de buscá-lo diariamente em nossas vidas. A palavra curtir, ela também está relacionada à ideia do desfrute, algo que é bom, algo que é leve. Eu faço porque gosto, faço bem feito e faço várias vezes porque me faz bem. Eu curto fazer alguma coisa. Alguns curtem academia, como eu, outros curtem outros esportes, e assim por diante. Curtir. Curta a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: curta a Deus. Diz para ela: curta mais a Deus. Diz assim para ela: aproveite mais de Deus. Não como um aproveitador, no sentido pejorativo da palavra, mas como alguém que de fato sabe que há uma riqueza incomensurável, sabe que os celeiros eternos estão à disposição e que o Rei do Universo, Ele quer audiências com você e comigo diariamente, e nós devemos de fato tirar proveito disso, desse Deus que almeja relacionamento. Ele almeja, nós precisamos. Então, que de fato essa palavra nos impulsione a uma vida de mais intimidade com o Senhor. O evangelista Lucas, ele neste capítulo registrou uma série de passagens que valorizam justamente a comunhão preciosa, o desfrute da presença de Deus. Os discípulos, eles saem em missão, mas o foco está no retorno, quando eles voltam para a fonte, quando eles voltam para o mestre. Eles voltam com muitas experiências, mas nada se iguala a essa atitude de estar aos pés do Salvador. O capítulo ele termina com Maria aos pés de Jesus. Ela está em sua casa, enquanto sua irmã Marta encontra-se agitada, ansiosa, atarefada, perturbada. Maria está aos pés, e Jesus disse que esta escolheu a boa parte, essa parte não lhe seria tirada por nada. Irmãos, eu aprendo que, de fato, Deus permite que muitas coisas sejam tiradas. E é fato que, na nossa vida, muito tem que ser tirado mesmo. Cristianismo é mais uma desconstrução, ou primeiro é uma desconstrução, para depois ser uma construção. Mas algo jamais será tirado de você. É a sua intimidade. É essa oportunidade de curtir Deus, de experimentá-lo cada dia mais intensamente. Então vamos aplicar essa ideia do curtir, trazendo isso para a nossa intimidade com Deus. Curtir a presença de Deus é mais importante do que vivenciar milagres. O privilégio da comunhão com Deus, irmãos e irmãs, ele precisa superar o êxtase das experiências sobrenaturais. Jesus, ele exultou
não com os milagres que os discípulos realizaram em seu nome nessa missão, mas ele vibrou, ele exultou, ele agradeceu ao Pai, justamente pelo retorno desses seus filhos, pelo retorno desses seus discípulos, e pelo fato de agora estarem novamente com ele, podendo ouvir os seus ensinamentos. Em nenhum momento o foco de Jesus esteve nos milagres. Os milagres eram pretextos, eram iscas, eram anzóis, mas eles nunca representaram um fim em si mesmo. Os milagres sempre eram oportunidades para que pessoas, primeiro, conhecessem a salvação, o poder do Evangelho de Cristo, e depois buscassem numa caminhada de discipulado uma intimidade com o Senhor. O milagre, ele é uma experiência pontual, mas ele não representa uma curtição de Deus. Isso vai acontecer no caminho. E, amados, Jesus aqui sabia desse privilégio, porque ele sabia quem era. Ele disse aos seus discípulos: olha, que privilégio é esse de vocês, de estarem ouvindo essas palavras, de estarem diante do Salvador, porque quem me vê vê o Pai. Quem quer saber do Pai, que me veja, que escute as minhas palavras. Que privilégio é esse que temos, irmãos e irmãs, de conhecer os mistérios de Deus na pessoa de Cristo. Esse texto nos falou claramente, no verso 22, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, curtir a presença de Deus é muito mais importante do que vivenciar os milagres de Deus. Eu devo dizer que os milagres geralmente eles acontecem nessa ambiência, numa atmosfera de intimidade, de desfrute, aonde não necessariamente essas bênçãos são buscadas em todos os momentos, mas elas vêm numa força divinal de atração para a vida daquelas pessoas que estão cada vez mais parecidas com Jesus. Então talvez tenhamos que mudar o foco das nossas orações. Talvez você entrou aqui hoje precisando muito de um milagre, e você acha que a solução da sua vida está nessa porta de emprego, na cura dessa enfermidade, quem sabe na conversão do seu marido, na libertação do seu filho. Deixa eu te dizer, a solução da tua vida não está em nada disso. A solução da sua vida está em Cristo. E quem sabe se você mudar o foco da sua oração e deixar essa necessidade um pouco de lado, porque Deus já a conhece, e começar a buscar mais intimidade com Deus, começar a pedir que o Espírito Santo trate na profundidade da sua vida, é possível que assim, subitamente, num inesperado, você se depare com esse milagre bem diante de você. Você parou de pedir, você entregou, você está agora de fato diante de uma prioridade de Deus para a sua vida, e você tem respeitado isso. E aí os céus vão dizer: agora é hora, agora é hora. Então, eu disse pela manhã e repito, o céu, meu irmão, o céu, a eternidade, para a qual todos iremos, com a graça de Deus, não será um lugar de milagres. O céu não é um lugar de milagres. No céu nós não vamos precisar de milagres, porque todos os milagres já terão acontecido. Inclusive o ponto máximo e final da ordem da salvação, que é a glorificação, a transformação desse corpo corruptível em incorruptível. Então você não vai precisar de milagres no céu. Quem só está acostumado a viver, a buscar milagres, a viver em torno de milagres, o céu não será um lugar para essa pessoa. O céu será um lugar, e é um lugar para pessoas que aprenderam o valor da presença, o desfrute da presença. Na igreja, irmãos, nós precisamos começar a treinar o amor à presença, a valorização da presença de Deus, o desfrute dessa presença, mas também a valorização da presença uns dos outros.
Satanás tem levantado barreiras, inclusive, para minar a presença entre casais, minar a presença, a qualidade de vida entre pais e filhos, roubar tempo de qualidade, tirar o prazer, a alegria em família. E nós precisamos nos levantar no nome de Jesus contra isso e pedir que Deus tenha misericórdia. Essa é uma noite para você orar desesperadamente, se é o seu caso, dizendo: Deus, restaura a alegria pela tua presença. Me faz alegre de novo, pai de família, mãe de família. Senhor, aquilo que se tornou amargura, aquilo que se tornou peso, aquilo que se tornou desilusão, Jesus, eu não posso aceitar que as pessoas para as quais o Senhor me chamou para viver, sejam em minha vida esse motivo de tristeza. Eu não posso aceitar, Senhor, que eu que fui chamado para ser bênção na vida da minha família, seja para ela um peso. Essa é uma noite para resgatarmos a plenitude da presença. Você pode e deve orar para que Deus afaste pessoas que não são presenças santas em sua vida. Mas você também deve orar pela qualidade da presença dessas pessoas que foram chamadas para estar com você. Muito cuidado, minha irmã, meu irmão, quando você deixa de querer estar com pessoas. Não é um bom sinal, a não ser que seja uma direção de Deus para você, dizendo: eu quero solitude, eu quero mais de você, eu quero menos vida social. Mas deixa eu te dizer, isso não vai se aplicar, obviamente, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos. É claro que devemos e podemos ter dinâmicas diferentes na família, mas jamais poderemos abandoná-los sob o pretexto de uma intimidade com Deus. Não abandone a vida da igreja. Nós sabemos que a pandemia trouxe novos comportamentos, e alguns deles parece que já se impregnaram em tão pouco tempo na nossa vida. Quantas pessoas, elas desacostumaram de estar presencialmente nos cultos e nas celebrações, nunca mais pisaram o pé numa celebração congregacional, porque acompanham pela internet. E quando não está bom neste canal, vai para o outro, e vai para um outro, e vai para um outro. Não deixe que um eu acomodado e doente, não deixe que o inimigo roube de você a bênção da presença. A bênção da presença. Curtir a presença de Deus e curtir Deus na vida uns dos outros sempre será mais importante do que termos o foco em milagres. E nesse ambiente onde a presença de Deus se manifesta, é impossível que os milagres também não aconteçam. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Irmãos, no segundo momento, precisamos pensar que curtir a Deus é algo que passa mais pela simplicidade do que pelo aglomerado das estruturas. Jesus, ele enviou os seus discípulos numa condição humilde e simples. Um par de sandálias, a roupa do corpo, a comida para o dia. Jesus, ele exultou no seu espírito, justamente porque aquelas grandes revelações estavam agora disponíveis aos simples, aos humildes. O apóstolo Paulo, reconhecendo também isso, e tendo vivenciado isso, quando escreveu aos Coríntios, ele reconheceu que Deus, ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele chama as que não são para confundir as que são. A experiência de conversão de Saulo ou de Paulo foi uma experiência de desconstrução. Foi uma experiência que o levou a se desvencilhar
de estruturas religiosas, políticas, estruturas filosóficas, máximas que dominavam a sua vida. E ele mesmo reconheceu que teve tudo isso por refúgio, por rejeito, para ganhar a Cristo. Então, a simplicidade, irmãos e irmãs, precisa ser para nós uma meta, precisa ser alvo da nossa oração. Podemos ser simples sem sermos simplórios. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus, ele de certa forma fugia de algumas estruturas. Estava pregando em casas, ele estava pregando sobre um barco, ele pregava nos montes, ele andava pelos vilarejos, e quando ele foi para o templo, um local em Jerusalém bastante estruturado, ele virou as mesas porque ele viu que aquele esquema tinha estrutura como um Deus, como um ídolo. Ele percebeu que aquele sistema religioso tinha perdido vida. Estava sobrando estrutura, mas não havia mais vida ali. E as pessoas iam para aquele lugar na tentativa de encontrar vida, mas elas eram roubadas, aliciadas por aqueles que as deveriam proteger. Eu penso que como uma igreja, uma jovem senhora, como tem dito aqui o nosso pastor Emerson, aos 88 anos, nós precisamos pensar nisso. Não se trata de demonizar a estrutura, não se trata de dizer que a estrutura é ruim, mas se trata sim de reforçarmos para nós mesmos qual é o lugar de cada coisa, para que a estrutura não roube o prazer pela vida, a beleza da vida. Essa semana eu voltei para esse livro chamado A Treliça e a Videira. E os seus autores, entre outras coisas, dizem assim: que haja treliça. O que é treliça, irmãos? A treliça é a estrutura que sustenta a videira. É aquela estrutura de ferro com arames, ou mesmo de madeira, que você faz quando você quer montar uma parreira de uvas. Então você monta uma estrutura, ok? Independente do formato, para suportar a videira. Isso é treliça. Então, os autores estão dizendo assim: que haja treliça, mas que ela desapareça por conta da videira carregada de bons frutos. Afinal, a treliça é necessária, mas a vida você somente a encontrará na videira. Irmãos, uma estrutura sem vida fatalmente se transformará num mausoléu. Quando buscamos ampliar a estrutura, nós estamos dizendo para Deus: Deus, estamos apresentando mais vasilhas para o Senhor encher, para que mais vidas sejam abençoadas, para que outros projetos aconteçam, para que outras famílias sejam transformadas pelo poder do Evangelho, para que deste lugar para o mundo, realmente a graça de Deus seja anunciada. É por isso que Deus nos colocou neste lugar com amplo espaço para crescimento, e se nós não nos valermos dessa estrutura, nós também estaremos pecando. Eu vejo esse terreno, essa área, como vasilhas que os nossos antepassados e alguns, talvez a maioria ainda vivos entre nós, apresentaram diante de Deus, e essas vasilhas já estão sendo cheias. E quem sabe poderão transbordar na nossa geração. Nós não temos falado muito sobre os 5% da cidade de Londrina, mas essa é uma promessa para essa igreja. E nós só vamos alcançá-la tendo o que, irmãos? Estrutura, mas acima de tudo, vida. A estrutura não pode ser mais importante que a vida. Pense na sua vida. Pense um pouquinho agora na sua vida. Pense nas estruturas que sustentam a sua vida. Pense nas treliças que sustentam a sua rotina. Talvez você está
justamente refém de uma situação que sempre foi o seu sonho. Mas aí a sua vida se encheu de estrutura, se encheu de aparato, se encheu de uma burocracia, se encheu de compromisso, se encheu de agenda. Quem sabe se encheu até de um dinheiro que agora te preocupa neuroticamente. Se a estrutura que você sonhava para você hoje virou uma prisão, você precisa nessa noite pedir perdão a Deus. Você precisa dizer: Senhor, tem misericórdia, porque não foi isso que o Senhor sonhou para mim. É melhor você orar para que haja um remanejamento do que de repente você teimar em ter nessa estrutura âncora da sua vida, e aí fatalmente Deus em algum momento vai tirá-la. E pessoas cuja vida já se confundiu com a estrutura, quando elas perdem a estrutura, elas perdem o desejo pela vida. Porque a vida delas não está na videira, está na estrutura. Jesus falando sobre isso, o evangelista João relatou no capítulo 11, ele disse: se vocês não estiverem ligados na videira, nada feito. A estrutura, ela ajuda, mas quem emana a vida é a videira. É a videira. Por que os nossos ministérios se tornam tão cansativos? Por que a nossa profissão se torna algo tão pesado ao ponto de jamais querermos voltar para um ofício? Por quê? Por que isso acontece? Porque talvez nós fomos nos emaranhando tanto nessas estruturas, nós nos perdemos no meio delas, isso virou um labirinto e agora a gente não consegue mais sair. Deixa eu falar algo para você. Nenhuma estrutura humana será capaz de sustentar as demandas da sua vida. Somente Cristo, a pedra preciosa, como foi ministrado aqui esses dias, sobre a nossa identidade, quem somos em Cristo, somente a rocha eterna, a pedra angular, é que poderá ser o sustentáculo da nossa vida e a fará suportar mesmo os perrengues mais profundos. Pense nisso, meu irmão. Não deixe que os seus olhos percam o brilho. Talvez tenha um tempo que você não sorri. Talvez aquela presença leve que você tinha já se foi. De repente você já ouviu do marido ou mesmo da esposa: cadê aquela pessoa? Cadê? Então é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo hoje: cadê aquela pessoa? Leve. Ah não, pastor, mas aquela pessoa era uma pessoa infantil, era uma pessoa no início da conversão. O que a palavra diz? Se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não poderemos o quê? Entrar no reino dos céus, desfrutar do reino dos céus. Então, se necessário for, volte a ser criança. Eu disse aqui cedo e foi cobrado para eu falar de novo, mas eu já combinei com a minha esposa. Eu disse que eu sou uma pessoa fácil de lidar. A irmã Terezinha glorificou porque ela não me conhece. Ai, ai. É fato que, irmãos, algumas circunstâncias da vida vão amargurando o nosso coração. Vão roubando o brilho dos nossos olhos e parece que nos tirando aquilo que sempre fez com que as pessoas ficassem cativadas por nós. E eu brinquei aqui dizendo, por ser uma pessoa brincalhona, essas pessoas sofrem mais quando não estão muito bem. E às vezes, na maioria das vezes, nem se trata de algo sério. Às vezes é uma noite mal dormida, qualquer outra circunstância.
e de repente quando você não está muito bem, é notório. Parece que não se tem o mesmo brilho nos olhos. Mas isso serve para nos alertar, para pedirmos ao Senhor que nessa comunhão preciosa, a nossa paixão pela vida, pelo Senhor da vida, seja recobrada, seja renovada. Meu irmão, quem vive no Brasil, ainda mais depois dessa mudança aí do setor previdenciário, precisa ter muita graça para poder suportar todos os anos de profissão. Eu estava querendo parar, porque comecei muito cedo, o pastor Emerson disse que não. Então eu não sei há quantos anos você já está na ativa e na labuta. Eu não sei quantos anos você tem pela frente, mas não faça essa conta. Pare de pedir que Deus abrevie os seus dias. Peça ao Senhor que te devolva a alegria, a leveza. Peça ao Senhor que te liberte das estruturas que só são carnais, demoníacas. Peça ao Senhor. Eu quero convidar a equipe para vir aqui. Nós já entramos então no último tópico dessa palavra. Vamos pensar nas atitudes muito práticas daqueles e daquelas que curtem a Deus verdadeiramente. Como é a vida dessas pessoas? Primeiro, essas pessoas sempre voltam para a fonte que as abastece, que é Cristo. Elas saem em missão, elas são bênçãos, elas enfrentam perrengues, mas elas voltam, rotineiramente, sempre voltam para um reabastecimento. As pessoas que curtem Deus, elas jamais deixam de celebrar, a despeito do que esteja acontecendo com elas, a tão grande salvação que as alcançou. Essas pessoas que curtem a Deus, elas contemplam a Deus com os olhos, elas experimentam essa comunhão preciosa sem palavras, elas aprenderam a desfrutar da face de Deus. Essas pessoas, elas derramam as suas almas e submetem cada uma delas ao tratamento de Deus, porque as nossas almas, a nossa alma, melhor dizendo, é uma alma doente, de um ser caído, que grita, que geme, que é ansiosa, que é triste, que oscila. Mas essas pessoas que curtem Deus, elas pedem que o Espírito Santo também trabalhe em suas almas. Esse texto que lemos diz: amarás ao Senhor teu Deus de toda a sua alma, toda a sua alma. Peça ao Senhor nessa noite: Pai, cura minha alma, cura minha alma, cura minha alma. Essas pessoas, elas fazem de suas mentes um canteiro de obra do Espírito Santo, porque elas sabem que amam a Deus com todo o seu entendimento. Então quando você for orar, diga isso: Senhor, retira agora da minha mente essas estruturas de morte. Retira esses pensamentos de sofrimentos antecipatórios agora. Retira esses pensamentos acelerados da minha mente agora. Retira essas sensações, esses pressentimentos que só vêm para roubar a minha paz. Quantas pessoas perdem os seus dias pensando no que as outras pessoas estão pensando delas? Peça hoje que o Espírito Santo visite a tua mente, tome a tua mente, porque aqueles que curtem Deus, eles amam a Jesus com todo o seu entendimento. Você que está com dificuldade na escola, na faculdade, de pegar uma atribuição no seu trabalho, põe a mão na sua mente e diga: Espírito Santo, oh, aleluia, que a minha mente seja trabalhada a teu favor agora. Cura-me, para que eu tenha lucidez para pensar, para executar isso. Quem está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Essas pessoas que curtem Deus, rendem seus corações, porque sabem que é do coração que procedem as fontes da vida. Como disse Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essas pessoas, elas buscam amar a Deus como primeiro amor,
como o amor maior. Deus é tão Deus que, nesse seu amor exclusivo, Ele nos permite amar com o amor dEle. Ter outros amores, que é claro, jamais vão substituí-lo, mas que também são legítimos e importantes na nossa vida. Um coração curado, ele ama cada qual na proporção exata, porque ele não ama a partir da sua própria doença, numa paixão carnal e diabólica. Ele ama a partir do ágape, porque é o Espírito de Deus quem nos capacita para amar no amor de Deus. O termo aqui, amarás ao Senhor teu Deus, é ágape. Ame a Deus com o próprio amor que Deus te dá. Não tente amá-lo com o seu amor, não tente servi-lo com o seu servir. Faça, devolva aquilo que Ele mesmo coloca em suas mãos. Essas pessoas que curtem Deus, elas consomem suas forças na presença do Senhor e no seu sagrado trabalho, no labor, no serviço do reino de Deus. Essas pessoas têm prazer de se consumir, de consagrar os seus dias, os seus meses e os seus anos para a glória de Deus. Elas se regozijam pelo fato de terem sido salvas na infância ou na adolescência. Elas não ficam aí acumulando amarguras pelos anos que já estão na igreja, ou quem sabe fazendo fusquinha, tendo picuinha ou ciúmes, porque quem chegou ontem parece que está tendo mais privilégio do que você que já está aqui há 10, 15, 20, 30 anos. Essas pessoas que curtem Deus, elas celebram porque foram tiradas da praça do desespero. E eu quero alertar os jovens que estão aqui, os adolescentes que estão aqui. Hoje eles estão tendo culto, então praticamente não temos adolescentes aqui. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, consagre a sua juventude a Deus. Não perca mais tempo, assuma um compromisso hoje com Cristo. Não fique pensando em fazê-lo amanhã, esperar, quem sabe, um momento onde você vai estar mais preparado. Isso é balela do inferno, isso é distração de Satanás. Você nunca vai estar preparado para começar. Você precisa vir do jeito que você está, com todos os vícios, com todos os perrengues, com todas as desconstruções, com todas as amizades que você tem, com todos os ambientes que você frequenta. Você precisa se aproximar de Cristo exatamente assim e deixar que Ele faça a obra. Que bênção é essa de poder se render na juventude. Mas que bênção extraordinária também é essa de ter sido chamado na maturidade da vida. Deus tem um tempo.